irmãos e também nos edificar, né? Deus abençoe Juliana, seja muito bem-vinda também. Estou aguardando apenas a entrada do diácono Jonathan para a gente entrar. Deus abençoe Luiz Henrique, né? Auxiliar de trabalho Luiz Henrique, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Diácono Alain, aqui. Né? Os abençoados estão entrando, né? Interagindo. Deus abençoe e seja muito bem-vindo. Estamos aguardando a entrada do diácono Jonathan, para, querendo Deus, estarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo, já iniciando a nossa escola dominical. Deus abençoe, diácono Jonathan. Amém. Pode ser. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Lília. Paz do Senhor. Né? Deus abençoe, irmã Lília. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos estar dando início ao nosso trabalho de ferramenta de auxílio ao mestre, né? Nessa feita a nossa lição de número 13, o cativeiro de Judá. O texto áureo diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo que mais nenhum remédio houve, segundo a Crônicas, capítulo de número 36, versículo 16. A verdade prática diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. O objetivo geral, diz, é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Os objetivos específicos são: 1. Apontar os motivos da decadência de Judá. 2. Revelar a teimosia do rei Zedequias. E 3. Relatar a queda de Judá. Né? Vamos para a nossa introdução, já sem mais demora, em nome de Jesus. A nossa introdução diz que 4 reis foram protagonistas, né, dessa história. E é bom destacar que esses 4 reis, aqui agora por último, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nenhum deles foram, assim, fizeram alguma coisa que glorificasse o nome do Senhor. O que adiantou, né, também a mão de Deus interagir contra Judá. É muito importante, eu separei um versículo aqui, porque o contexto é da época do profeta Jeremias. Esses 4 reis aqui, o contexto é da época do profeta Jeremias. E um versículo que nós citamos muito, né, muito citado na igreja, né, pelos irmãos, pelas irmãs, mas que talvez as pessoas não sabem o porquê ou para que isso estava sendo citado. Por exemplo, Jeremias 17, versículo de número 5 e o 6 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço, e faz da carne do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos de deserto, na terra salgada e inabitável. Né? Irmãos, esse contexto desse texto está falando exatamente nessa época aqui, porque um desses reis aqui usaram o Egito como seu braço. E o Egito aqui, por exemplo, ele pegou agora o rei Joacás, que é filho de Josias, e ele aprisionou esse rei e colocou o seu filho como rei no seu lugar. Né? É interessante que esse rei ele é preso, ele reinou apenas 3 meses, mas o filho dele, que foi sustentado pela mão do Egito, entre aspas, ele estava sendo agora posto como rei sem ter chegado o seu tempo. E aqui eu tiro uma lição. Toda vez que alguém for colocado antes de seu tempo, ele vai pagar
um preço muito alto, né? Porque tem pessoas que querem ser a qualquer custo, quer ser alguma coisa. E isso é um problema sério, quando as pessoas forçam a barra, como nós dizíamos antigamente, quando força a porta para que ela se abra, né? E é interessante que a porta para o crente que serve a Deus, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, ela é aberta no tempo de Deus e não precisa ser forçada. Nós temos um exemplo disso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, né? Eis que põe uma porta aberta diante de ti, né? É interessante que é Deus quem coloca a porta aberta. Então não precisa ninguém forçar a barra. E aqui, esse filho de Joacás forçou a barra, criando uma conexão com o rei do Egito. Ele pôde suportar ele aqui durante algum tempo, mas no devido tempo Deus também tirou, né? Deus permitiu com que Nabucodonosor viesse e tirasse esse rei. Ou seja, Nabucodonosor foi incitado por quem? Pelo próprio Deus. Então, é importante lembrar isso. Toda vez que alguém se levantar por sua própria vontade, por sua própria força, ele será tirado também repentinamente da posição que foi colocado, né? Essa é a lição que eu destaco aqui diante desse texto, né? E vou ler só mais uns 2 versículos para completar e vou passar para o primeiro tópico. Aqui, no capítulo 17, ainda, versículos 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Ó, ao contrário daquela árvore, da outra, está dizendo que o que confia no homem será colocado no deserto e vai ser como um arbusto, velho. Já aqui é uma árvore que vai ser plantada junto aos ribeiros, que a folha sempre vai estar verde e no ano da sequidão não vai se fadigar e não vai deixar de dar fruto, né? Então é importante confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque Ele é o que trabalha para aqueles que nele espera ou confia, tá? E Deus abençoe os irmãos. Vamos passar para o primeiro tópico. Deus abençoe Vitória, Deus abençoe Gabi, Deus abençoe os irmãos que têm entrado, as irmãs. No primeiro tópico dessa lição, o declínio espiritual de Judá. O que nós podemos falar sobre isso, Diácono Jonathan? Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Que Deus te Amém. abençoe. Que Deus continue dando graça aos irmãos para estar participando das nossas lives, cooperando conosco. Hoje nós já estamos em um tom de despedida, né? Nossa última aula, mas que Deus abençoe aos irmãos que durante este tempo esteve conosco. Foi muito importante a presença dos irmãos e nós desejamos que os irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas no primeiro tópico, nós temos aqui um aprendizado acerca do declínio espiritual de Judá. E no primeiro subtópico, o nosso comentarista ele nos fala acerca das advertências dos profetas. É interessante pontuar já aqui de início que o cativeiro ele não aconteceu como um desejo, um projeto de Deus. O cativeiro ele foi, na verdade, consequência das ações malignas que o povo teve. Foi consequência dos pecados que eles praticaram durante um longo tempo. Mas apesar dos pecados praticados, eu acho interessante ressaltar que não aconteceu também pelo fato de falta de aviso, porque constantemente Deus levantava profetas para falar à nação de Judá para corrigir o povo, porém o povo estava obstinado, o povo já estava se apartando da aliança com o Senhor. Mas isso nos mostra justamente o tema tratado nessa revista, a fidelidade de Deus em meio à infidelidade da nação.
Porque Deus mostra a sua fidelidade quando ele poderia já tomar uma atitude, quando ele já poderia simplesmente, na primeira vez que o povo errasse, já poderia mandar para fora da terra. Porém, Deus lhe dava oportunidades, Deus lhe deu chances, Deus lhe deu avisos através dos profetas. Porém, Deus nos avisa, mas cabe a nós tomarmos atitudes que nos são cabíveis para vivermos, experimentarmos a fidelidade de Deus. Em primeira instância, eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, nos versículos 15 e 16. Diz assim: repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então, nós entendemos aqui que Deus lhes deu os avisos através do profeta. Porém, ao invés do povo acatar os avisos e se humilhar diante do Senhor, eles resolveram desprezar a condição que o Senhor lhe estava dando de mudar o seu futuro, de mudar o seu destino. E com isso, nós vemos, porque Jeremias estava em evidência nesta época, então ele enfatiza que, infelizmente, eles escolheram o caminho da calamidade. Eles escolheram um caminho perverso que lhes trouxe o amargo cativeiro. Note, olha só o que ele disse no capítulo 11, versículos 10 e 11. Ele diz assim: voltaram aos pecados de seus antepassados, não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor: trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei o seu clamor. E isso nos leva a entender que, assim como ocorreu no cativeiro assírio, que foi o cativeiro de Israel, também da mesma forma o cálice da ira de Deus, ele esgotou, ele transbordou, chegou no seu limite, porque Deus estava dando avisos ao povo, porém o povo deixava de lado. E, além de deixar de lado a palavra de Deus, o texto diz que eles desprezavam e zombavam dos profetas do Senhor. E isso é um grande perigo, porque a longanimidade de Deus não lhe faz alguém passivo. Não é porque ele ama, não é porque ele demonstra o seu sentimento que ele permite o abuso deste amor. Ele é amor, mas ele ainda é justiça, ele ainda é juízo, e ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Foi isso o que culminou justamente no declínio espiritual de Judá e também posteriormente no cativeiro, porque Deus ama, mas ele também corrige. No segundo subtópico, ele nos fala aqui acerca da previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. É interessante nós relembrarmos aqui que, desde a aliança feita nos tempos de Moisés, estava bem claro, estava estabelecido pelo próprio Deus qual seria o juízo sobre o seu povo caso eles se afastassem da aliança com ele. Qual era? Você vai ver descrito totalmente em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 25 ao versículo 27. Olha o que o texto nos diz. No versículo 25. No futuro, quando vocês tiverem filhos, netos, e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje apelo para os céus e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Então note que Deus ele não fez algo por maldade, não fez algo com astúcia.
ele já tinha dado recado que, se caso eles se corrompessem, o juízo do cativeiro seria inevitável. E é isso uma coisa interessante que o povo deixou de observar com o passar do tempo. Porém, Jeremias ele foi um grande líder, foi um grande profeta, foi responsável por anunciar o juízo divino. Por longos anos, apesar dele não ser ouvido, ele foi fiel à palavra e à proposta que Deus tinha para ele no seu ministério. E nós vemos ele falando acerca deste juízo, que o juízo divino viria através da própria Babilônia. Inclusive, quando ele escreve, ele fala que Nabucodonosor seria servo do Senhor. Olha isso. Deus iria se utilizar da Babilônia e utilizar Nabucodonosor como seu servo para punir o seu povo que estava em desacordo com a lei do Senhor. Então ele deixa isso bem claro. Porém, na época de Jeremias existiam os falsos profetas. E os falsos profetas da época dele diziam que estava tudo bem, que havia paz, que o Senhor estava no meio deles e que nada lhes aconteceria. Porém, a mensagem do Senhor através de Jeremias era totalmente contrário, que viria o cativeiro e ele ainda deu a quantidade de anos que eles ficariam lá. 70 anos eles serviriam ao rei da Babilônia. Notando que no próprio verso 20 do capítulo de número 23, Jeremias ele vai enfatizar que já não tinha mais jeito e que o cativeiro seria iminente. Ou seja, não adiantaria as falsas profecias, não adiantaria se levantar alguém que falasse com o seu próprio coração, porque a palavra de Deus já estava estabelecida, não tinha mais volta. O texto nos diz que ele já estava certo de que viria o juízo de Deus sobre Judá. Porém, como é? A pergunta que não quer calar é essa. Como é que nós vamos saber quem é que está certo? Quem é o profeta falso e quem é o profeta verdadeiro? Eu gosto do artigo que a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal ela disponibiliza. E eu fiz questão aqui de pegar para compartilhar com os irmãos. Existem pelo menos 4 critérios que desmarcaram o falso profeta. Escuta, o primeiro deles é: eles não vivem de acordo com a palavra de Deus. O segundo, diluem o evangelho a fim de torná-lo mais saboroso. Terceiro, encorajam seus ouvintes frequentemente de forma sutil a desobedecerem a Deus. E quarto, tendem a ser arrogantes e de interesse, andando conforme a expectativa de seu público, em vez de serem fiéis à palavra do Senhor. Então, quando nós vemos esses profetas que viviam na época de Jeremias, era totalmente assim. Eles falavam do que agradava ao público. Porém, eles não notavam que o público já não estava mais de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. E por isso o cativeiro seria iminente. Agora, para nós partirmos aqui para o terceiro, eu aprendo então aqui com esse texto, com esse subtópico, que o que revela o falso profeta e o verdadeiro é a sua proximidade com a palavra de Deus. É quando ele procura viver uma vida reta diante de Deus, de acordo com a palavra que Deus está dando. Por quê? Porque Deus nunca vai contrariar o que já está escrito na sua palavra. Então, pode se levantar quem for para falar o que quiser. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, vai se cumprir. Porém, se levantar como os falsos profetas dos dias de Jeremias, vão se levantar para falar de paz, quando na verdade a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, e quando a vontade de Deus é corrigir. Então não adianta falar de paz quando Deus quer trazer cativeiro. Inclusive, eu já dou até uma pincelada que o cativeiro foi o que transformou a vida do povo de Judá. Então eles precisavam passar pelo cativeiro para viver uma transformação na sua vida. E a partir de lá, eles se voltariam à palavra do Senhor. Mas ao terceiro tópico aqui, para nós encerrarmos, ele nos fala aqui dos motivos que levaram Judá ao cativeiro. E para eu ser rápido aqui, eu listei aqui o que ele já falou na nossa lição. O primeiro motivo que ele diz era a desobediência da liderança. O segundo seria a
derramamento de sangue inocente. Terceiro, era corrupção e injustiça social. E quarto, e que talvez muitos não soubessem dessa, é que eles não observaram o descanso sabático. E isso aqui não fala do descanso do dia do sábado. Era que a terra deveria ser cultivada durante 6 anos e no 7º ela deveria descansar. Então, Deus vai corrigir todos os anos que Israel não observou essa lei, que o próprio Deus tinha estabelecido. Posteriormente, os 70 anos era para corrigir isso. Você vai ver que em 2 Crônicas 36, no versículo 20 e 21, era que até que a terra se agradasse novamente, ou seja, até que ela se regenerasse, porque Deus estava a fim de punir o povo por não observar a sua lei. E quinto, e último motivo que ele lista é acerca de matarem muitos profetas. Mas observe aqui uma frase que me chama a atenção. É que eles tiveram oportunidade, mas não se arrependeram. E isso nos faz lembrar de Apocalipse 2, 21, quando Cristo está dando a reprimenda à igreja de Tiatira, e ele diz, dê-lhes tempo para que se arrependessem, mas eles não se arrependeram. E isso é um problema muito sério, quando Deus está dando tempo e as pessoas estão brincando com esse tempo. É quando Deus está dando oportunidades e as pessoas desprezam as oportunidades que Deus lhe dá. Então, o povo de Judá, eles não souberam aproveitar a oportunidade que Deus lhe dava. E isso nos faz lembrar de um texto, Isaías, capítulo 65, e o versículo 2 e o versículo 12, diz assim o versículo 2, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Versículo 12, também vos destinareis a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Olha que interessante. Deus estava dizendo que ele deu a oportunidade, mas o povo escolheu o que era mal aos olhos do Senhor. Outro texto que me chama a atenção, ele está em Zacarias capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz, eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. 12. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, eles próprios atraíram a ira do Senhor sobre a vida deles. E é interessante nós notarmos o seguinte, então, como fazer para evitar os erros que Judá cometeu? Provérbios, capítulo 8, versículo 13, nos diz a resposta. Olha o que o proverbista diz. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, aqui está um segredo para que nós não erremos como Judá errou. Qual é o temor do Senhor? É ter medo dele? Não. É aborrecer o mal. Ou seja, é amar o que Deus ama e se afastar daquilo que Deus abomina. Assim nós seremos bem-sucedidos e abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço esta oportunidade e já me adianto aqui, eu vou sair para que o missionário Jonathan entre e faça a sua exposição aqui em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Diácono Jonathan, viu? Com essa exposição da palavra, desse primeiro tópico, né? Mostrando para nós a importância e os motivos, né? Porque Judá fora levado ao cativeiro